Olá, seja bem-vindo a este canal. Dando sequência aos nossos vídeos, comentando as lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD, nós estaremos neste vídeo iniciando os estudos, os comentários desta revista aqui, a revista do primeiro trimestre de 2025, a primeira lição. Mas antes disso, quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar nossos vídeos. E dizer também que eu sou autor dessas duas obras. A primeira, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, e a obra Os Frutos dos Falsos Profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Caso você queira adquirir elas, é só acessar os links que vou deixar na descrição deste vídeo e também na descrição deste canal. Vamos então iniciar os estudos da nossa nova revista, da revista de 2025, do primeiro trimestre da CPAD. Estaremos comentando aqui sobre a primeira lição, que tem como tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, que é esse tema aqui. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E quando se fala nesta unidade, qual seria então essa unidade, né, que o comentarista aqui é o pastor Ezequias Soares. Eu considero talvez um dos melhores, até o melhor estudioso da Assembleia de Deus CJDB, e ele escreve muito bem, tem um bom conhecimento. E quando coloca aqui, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, que igreja seria essa? Que unidade seria essa? Porque as igrejas evangélicas elas têm várias ramificações. Então, qual seria essa unidade? Seria a igreja local? No caso, a Assembleia de Deus? Ou seria outra igreja? Mas nós veremos ao longo da revista qual é essa unidade que ele se refere aqui. O texto base utilizado aqui nesse comentário da primeira lição, ele retirou de Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31, da Epístola de 1 Pedro 3, capítulo 3, versículos 15 a 16, e da segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Então, entrando na introdução, nós vamos começar aqui. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontando o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então aqui a gente acaba percebendo que a unidade da igreja que ele se refere são o que? Referente às doutrinas principais da fé cristã, as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais, porque as igrejas têm igrejas Assembleia de Deus, tem presbiterianas, tem batistas, tem metodistas, tem anglicanas, tem várias, mas tem doutrinas que são específicas, são iguais para todas elas, como por exemplo a divindade de Jesus, a trindade, a inspiração da escritura bíblica. Então essas doutrinas são básicas e são basilares em todas essas igrejas que são ortodoxas. Então, a unidade que ele se refere é isso. Então, a unidade nas questões básicas e principais, nos temas principais, nas doutrinas principais da fé cristã. Primeira parte da lição. As ameaças dos lobos vorazes. Primeiro, os cuidados pastorais.
Os anciãos mencionados no versículo 17 de Atos, né, do capítulo 20, são chamados de bispos nessa passagem e, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Então, ele utiliza, né, os textos de Atos para se referir às heresias, aos lobos vorazes. E interessante que é muito parecido, né, a capa desta revista parece muito com a capa do meu livro, né? Aqui, ó, eles colocaram aqui, ó, o lobo no meio das ovelhas, e eu também tenho aqui no meu livro o lobo, né, no meio das ovelhas. Então, muito parecido. Só que o autor, ele vai utilizar a questão do lobo voraz, mais em seitas pseudo-cristãs, ou seja, lobos externos. Mas essa passagem aqui de Atos, conforme o meu livro ali, Os Frutos dos Falsos Profetas, mostra, ele mostra que os lobos estão dentro da igreja. Dentro da igreja. Esses lobos aqui que ele menciona, eles são externos, como assim, seitas como Testemunha de Jeová, Mormons, os sabatistas, né? Mas o texto bíblico de Atos aqui refere-se a lobos internos, conforme o meu livro ele expõe. Então, ele vai utilizar isso aqui como um gancho, mas os lobos piores que tem são os internos, aqueles que estão dentro da igreja. E não saem dela, estão lá, com seus maus exemplos. Então nós veremos isso aqui ao longo desse comentário. Ponto 2. Depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveria de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Então aqui está confirmando a minha abordagem do meu livro. Porque os falsos profetas, conforme até o apóstolo Pedro afirma aqui, eles estão no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Não são o do contexto, os falsos profetas do contexto bíblico aqui estão no seio, estão no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Não é os testemunhos de Jeová, não é eles são falsos no ensinamento, são hereges, são seitas, são. Mas eles não estão no seio da igreja, são agentes externos. Então tem que saber separar essa questão aqui. Porque o comentarista ele vai atacar, falando assim que esse pessoal saiu do seio da igreja e eles têm os seus ensinamentos errados, mas eles não estão mais no seio da igreja. Eles não estão inseridos no seio da igreja. Mas os falsos profetas que eu menciono aqui são aqueles que estão dentro da igreja, não saíram dela, estão lá dentro ainda com seus maus exemplos. Estão lá dentro. É o que Paulo e Pedro dizem aqui. Eles se referem a falsos profetas no meio da igreja, no meio da cristandade. Então nós temos que separar isso aí. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E, segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si.
Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Então, aqui o autor, o comentarista, vai se referir a grupos, né, de pastores, de líderes, e eles têm igrejas, eles lideram igrejas, mas que ensinam heresias, que ensinam ensinamentos que são contra a Bíblia. Eles desvalorizam a Bíblia, eles falam que a Bíblia não tem que ser atualizada. Então, ele já se refere a um grupo de pessoas que lideram igrejas. Não está se referindo a aquelas seitas mais antigas, mas um grupo novo que surgiu de tempos para cá. Parte 2. O que é apologética? 1. Definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia, numa tradução literal, e sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-lo. Eu não gosto muito dessa tradução, NVT, assim, porque ela é muito parafraseada. Então, eu não gosto muito dessa tradução de traduzir o verbo aqui como a palavra aqui como explicar. Seria mais, eu sou mais a favor da tradução literal, que é defesa, né? Responder fazendo uma defesa. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. 2. A que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. 3. Por que devemos combater as heresias? Primeiro, letra A, para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Segundo, B, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Então, ele mostra que existem pessoas que estão no ensino do erro, mas de forma inconsciente. Elas são sinceras, elas querem servir a Deus, mas de forma inconsciente defendem os erros, né? Como acontecem com muitos adeptos das testemunhas de Jeová. Às vezes tem algum ali que tem sinceridade, mas infelizmente, de forma inconsciente, está no erro ali. E o texto aqui do comentário diz que
quando se entra num debate desse, tem que ter educação, porque não adianta também começar a soltar palavras pejorativas contra o outro e tal, não vai adiantar. Tem que ter educação e sabedoria para lidar nessa questão e que o resultado, o sucesso desse debate, dessa luta, é garantido quando o Espírito Santo domina o verdadeiro crente nessa batalha. Terceira parte, o que são heresias? Primeiro, seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzido como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. 2. Aireses, no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário. Nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Tanto é que José, nos seus escritos, ele chama lá os grupos, né, por exemplo, os saduceus, os fariseus, os essênios, de seita, mas não no sentido pejorativo, no sentido de que eles eram divisões ou partidos dentro do próprio judaísmo. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Terceiro ponto, heresia de perdição. Agora nós entraremos aqui nas heresias que são heresias de perdição. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, propriamente dita. No campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, ou seja, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. Atenção agora. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação. A parte 1b do versículo. Pois não existe salvação sem Jesus. Então, de todas as heresias, a mais grave é quando afeta a divindade e interfere na salvação. Por exemplo, quando Jesus não é considerado Deus, igual conforme é defendido pelos testemunhos de Jeová. Então isso é um erro grave. É grave, porque sem Jesus não há salvação. Sem reconhecer Jesus como Deus, sem adorá-lo, sem reconhecer que ele é o mesmo Jeová, é um erro gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Coloca em risco a salvação do indivíduo. Então, isso é o mais grave. Quando se refere à divindade, aí vai interferir na salvação daquela pessoa. Vamos entrar na conclusão aqui. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Aqui essa frase final apareceu até a frase utilizada, né, pelo CACP, aquele Instituto Cristão de Pesquisa do Brasil. Então, nós devemos então estar inteirados das doutrinas básicas do cristianismo para saber defender, nos proteger contra todas as heresias. E aqui eu vou até mais longe, né, aproveitando o tema do meu livro, que é esse aqui, pelos seus frutos os conhecereis, que os falsos profetas que eu denuncio aqui são aqueles que estão dentro da igreja, né, que estão dentro da igreja. Que eles não saíram da igreja. Eles não são como esse documentário da
da lição aqui não, que eles saíram da igreja, formaram a sua seita ali, não. Os que eu denuncio aqui, eles estão dentro da igreja, mas como que as heresias que eles têm dentro das igrejas? É o mau comportamento do evangelho, não honram o evangelho. Por exemplo, se Jesus ensina que o líder cristão, o pastor presidente, o obreiro, o cristão em si, seja humilde, e eles não são humildes, eles já estão sendo falsos profetas, estão indo contra o evangelho, estão pisando no evangelho de Cristo. Se eles têm uma conduta vaidosa, de orgulho, eu sou pastor presidente, eu tenho que ser honrado, eu tenho que ser reconhecido aqui que sou muito importante, já está errado. Já está errado. Ele não está sendo igual a Jesus. Ele não está tendo a mente de Cristo, não está tendo. Ele está tendo a mente do mundo. Então isso também é combatido, porque o autor aqui ele combate mais ele combate as heresias externas, ou de alguma seita que foi formada, de alguém que era de dentro de uma igreja, saiu, formou uma outra igreja, sim, ele combate esse pessoal. Mas tem que ser combatido também os maus exemplos terríveis que tem dentro das igrejas. Também tem que ser combatido. Porque se Jesus ensina que a pessoa tem que ser humilde, não ser vaidosa, orgulhosa, e os líderes estão sendo lá dentro, está errado. Está completamente errado. Está sendo na cara, não é uma coisa que está sendo só no coração, não, na cara, com atos e com atitudes e com procedimentos visíveis. Visíveis. Então esses aí também são falsos profetas. Esses são os falsos profetas realmente verdadeiros que Paulo cita ali diante dos bispos da igreja de Éfeso. Então esse aqui é o comentário da primeira lição, né, desse trimestre que nós realizamos para este vídeo. E a segunda lição é esta aqui, somos cristãos? Estaremos abordando no próximo vídeo, permitindo Deus. Então, que Deus possa te abençoar, em nome de Cristo, e que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar os nossos vídeos. E até o próximo vídeo, querendo Deus.